Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de Geografia. O nosso tema de hoje será Goiás, ocupação, urbanização e regionalização. Esse estudo sobre Goiás, infelizmente, ele é pouco discutido em sala de aula, porque muitos professores acham difícil encontrar material, então quase não trabalha a questão do estado de Goiás. Então, o nosso próximo conteúdo é esse. Então, vamos estudar regionalização do estado de Goiás. Mas antes, vamos ver aqui alguns fatos históricos sobre o nosso estado. É importante também fazer esse resgate. Então, vamos lá. A caça ao índio, a busca por riquezas minerais e a evangelização são os principais responsáveis pela exploração do Centro-Oeste. Então, por que Centro-Oeste? Centro-Oeste é a macro-região a qual pertencemos, Tem lá 3 estados mais o Distrito Federal, que é Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Então, nós estamos lá na região Centro-Oeste. Então, naquele processo de desbravamento do Brasil, na época do Brasil colonial, esses fatores, como a caça a índio, a busca por riquezas minerais e a evangelização, são 3 fatores importantes para que penetrassem para dentro do Brasil e chegassem até a região Centro-Oeste, que é a nossa região. O desbravamento inicial da região deve-se aos missionários do Norte e aos bandeirantes do Sul. Já no século XVII, em função da catequese empreendida pelos jesuítas na Amazônia, missionários sob a chefia de Frei Cristóvão de Lisboa percorreram a área do Tocantins, aonde fundam missão religiosa em 1625. Lembrando que o Tocantins também pertencia ao estado de Goiás e, obviamente, também à região Centro-Oeste. Ele foi um estado que foi desanexado de Goiás e ele passou lá para a região Norte. Vamos passar para frente. Mas as origens históricas de Goiás estão diretamente ligadas à corrida do ouro empreendida pelos bandeirantes paulistas, em razão da qual o território goiano é esquadrinhado ao longo do século XVIII. Então, em Goiás foi um dos focos aí da mineração, Encontraram aí muito ouro no nosso estado. Temos lá o fato histórico do ouro em Goiás Velho, porque os bandeirantes, quando chegaram na região de Goiás Velho, eles então resolveram fazer acampamento nas margens do Rio Vermelho. O Rio Vermelho é um rio que corta a cidade de Goiás. Quando eles foram montar acampamento, quando eles viram o pôr do sol se pondo no rio, eles viram que o leito do rio estava brilhando, Era ouro puro. É um fato histórico bastante interessante nessa questão. A urbanização da capitania de Goiás esteve na dependência direta da política centralizadora da ocupação colonial portuguesa do século XVIII, particularmente no que se refere à expansão e legitimação do território, além do meridiano de Tordesilhas e ao descobrimento de importantes pontos mineratórios localizados na região central do Brasil. Há 216 anos, por volta de 1777, havia 3 julgados na capitania de Goiás, que correspondiam às antigas circunscrições administrativas equivalentes, grosso modo aos atuais municípios. A sede desses julgados eram os Arraiais Mineiros dos Bandeirantes. Quase um século depois, o primeiro recenseamento geral do Brasil, em 1827, registrava 26 cidades da província de Goiás. Em 1920, o número passou a 49 cidades, 1940 para 52. A partir daí, o ritmo cresceu: 77 cidades em 1950, 179 em 1960, 221 em 1970 e em 1991, já com a existência dos estados do Tocantins, o total dos municípios chegou a 290, 221 em Goiás e 79 no Tocantins. Então foi um crescimento bastante rápido, a inovação da questão da urbanização aí no estado de Goiás.
As ações colonizadoras desenvolvidas ao longo do curso da primeira metade do século XVIII assinalaram a região da antiga capitania de Goiás, com levantamentos topográficos e expedições de reconhecimento local, que permitiram a identificação de balizas naturais e a execução de mapas que ajudaram a demarcação dos limites internos e externos do território goiano. Partimos do princípio que as possibilidades e os limites da intervenção regional planejada dependem do significado atribuído pelos atores sociais ao que seja desenvolvimento regional. O trabalho foi dividido em 3 partes. A primeira discute as transformações ocorridas no território goiano a partir da década de 1970, destacando os impactos regionais da modernização da agricultura e da consolidação de Brasília no leste goiano. Então são fatos históricos aí que falam, né, sobre a questão da ocupação do estado de Goiás. Examinar a contribuição desses levantamentos auxilia não só o entendimento da eficiente lógica de ocupação colonial, como também acrescenta imprescindíveis dados ao estudo do processo de construção e urbanização da capitania, tendo em vista a simultaneidade de ambas. Vamos partir agora do processo de regionalização do estado de Goiás, então, do que conhecemos hoje, né? O estado de Goiás é dividido estatisticamente em 5 mesorregiões, 18 micro-regiões e 246 municípios, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a regionalização atual, né? Então eu tenho 5 mesorregiões, 18 micro-regiões e 246 municípios. O estado brasileiro é dividido em 5 mesorregiões geográficas. Vamos ver quais são, né? Isso é o estado de Goiás, pessoal. O norte de Goiás. A mesorregião do norte de Goiás é formada pela união de 27 municípios agrupados em 2 micro-regiões, sendo o município mais populoso Niquelândia. Noroeste de Goiás. A mesorregião do noroeste goiano é formada pela união de 23 municípios agrupados em 3 micro-regiões, sendo o município mais populoso São Miguel do Araguaia. Então faltam mais 3. Leste de Goiás. A mesorregião do leste goiano é formada pela união de 32 municípios agrupados em 2 micro-regiões, sendo o município mais populoso Lusiânia e o mais antigo Pirenópolis, fundado em 1727. Centro de Goiás. A mesorregião do centro goiano é uma das 5 mesorregiões do estado brasileiro de Goiás. É formado pela união de 82 municípios agrupados em 5 micro-regiões. A capital Goiânia é o município mais populoso. Vamos agora para o sul goiano. A mesorregião do sul goiano é uma das 5 mesorregiões do estado brasileiro de Goiás, na região centro-oeste do país. É formada pela união de 82 municípios agrupados em 6 micro-regiões. É proporcionalmente e por larga margem a mesorregião mais rica de Goiás. Tanto que os 3 municípios com maior PIB per capita do estado em 2005 estão localizados nessa mesorregião. São eles São Simão, Chapadão do Céu e Catalão. Em termos de PIB, o que é PIB? Produto Interno Bruto. É tudo que é produzido dentro de uma região, mais o que ela vende. O sul goiano está atrás apenas da mesorregião do centro goiano. Rio Verde é o município mais desenvolvido e populoso. O sul goiano é a nossa, né? É a nossa mesorregião. O estado brasileiro de Goiás é dividido em 18 micro-regiões geográficas. Tá? Lembrando que eu tenho essas mesorregiões, né? Quantas mesorregiões que são mesmo? Estão lembrados? Vamos voltar lá para a gente perceber quantas são. São 5. Quais são elas? Norte de Goiás, noroeste de Goiás, leste de Goiás, centro goiano, sul goiano. São elas. E essas, né, essas 5 mesorregiões são divididas em 18 micro-regiões geográficas. Vamos ver quais são? Eu tenho o norte de Goiás. Lá no norte de Goiás eu tenho, né,
a Chapadão dos Veadeiros, Porangatu, noroeste. Eu tenho no norte de Goiás, Chapadão dos Veadeiros e Porangatu. Noroeste de Goiás, Aragarças, Rio Verde, São Miguel do Araguaia. Leste de Goiás, em torno do Distrito Federal, Vão do Paranã. Centro de Goiás, Anápolis, Anicu, Ceres, Goiânia e Porá. Sul Goiano, Catalão, Meia Ponte, Pires do Rio. Tá vendo? É aqui que estamos, ó, né? Estamos na macro-região do Sul Goiano e na micro-região de Catalão. Quirinópolis, sudeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois. Gratos por sua colaboração. Pessoal, agora eu vou sair, a gente vai sair daqui, né, dessa página. Vamos abrir aqui o PowerPoint, né, iniciar o PowerPoint e mostrar para vocês a parte de mapas. Depois desses mapas eu passo para vocês. Regionalização do estado de Goiás. Então as mesorregiões de Goiás, né, que são aquelas maiores, no caso são 5, que são norte de Goiás, noroeste de Goiás, centro de Goiás, leste de Goiás e sul goiano. É aqui que estamos, ó, no sul goiano. Só que essas 5, né, essas 5 mesorregiões, elas têm outras subdivisões, que são as micro-regiões goianas, que são 18. A 1, São Miguel do Araguaia. A 2, Rio Vermelho. 3, que ela está localizada aqui, que é Aragarças. 4, que é a micro-região de Porangatu. A 5, que é a micro-região da Chapada dos Veadeiros. 6, Ceres. 7, micro-região de Anápolis. Lembrando que dentro dessas micro-regiões tem vários municípios. A 9, Anicus. A 10, Goiânia. 11, que ela está aqui, Vão do Paranã. 12, em torno de Brasília. 13, sudoeste de Goiás, aqui. 14, Vale do Rio dos Bois. Vale do Rio dos Bois, que a 14 está aqui. Meia Ponte, que é a 15. 16, que é a 16 está aqui, Pires do Rio. 17, Catalão, né, a mesorregião de Catalão, a qual fazemos parte. E a 18, Quirinópolis. Então essa é a regionalização de Goiás, tá? Lembrando que a gente vai partir para trabalhos, eu vou enviar atividades para vocês relacionadas a trabalho com esses mapas, para vocês identificarem, né? Vocês precisam saber ou aprender a fazer essa identificação, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um abraço.